Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio maravilhoso. Hoje, inclusive, teremos um tema muito específico e muito interessante, né? Algo que a gente também nunca falou, né? A gente tá sempre trazendo novidade e eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês. Mas antes, queremos agradecer os nossos colaboradores, a RR Martins Personalizados, que faz essa caneca maravilhosa pra gente. Inclusive, se você quiser ter um pouquinho do IntegraCast na sua casa, vamos deixar o link aqui embaixo. Também a Valzeira do Pechincha, que faz um bolinho assim, ó, sensacional. Tá ali atrás, né? A gente tá comendo nos intervalos aqui. Maravilhoso. E também a Gra, que sempre nos deixa maravilhosa aqui pra apresentar aqui o podcast pra vocês. Né, Lu? E, gente, hoje a gente vai trazer uma temática que a gente não trouxe aqui e que a gente considera muito importante, que a gente, às vezes, quase não ouve falar. Tem um monte de mito em volta. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa para desmistificar essa temática para vocês. Seja muito bem-vinda, Miriam Silva, Sidotti. É novo até pra gente. Então, já começa explicando, Miriam. O que é Sidotti? O que é isso? Bom dia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Honrada aí desse convite. Creio que vai ser de grande valia para a população. Sempre que a gente pode ter oportunidade de levar esse tema à frente, que é um tema que realmente, não só no hospital, ele tem que estar dentro da sociedade. Então, qualquer oportunidade de a gente conseguir falar sobre isso é muito gratificante para a gente que trabalha no processo. Eu sou conhecida como Miriam Silva Sidotti, porque a Sidotti é o nome da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos de uma unidade para transplantes. Então, dentro de alguns hospitais, tem um enfermeiro, que ele está ali na coordenação, e a gente chama esse enfermeiro de enfermeiro Sidotti, que fica mais fácil. Ele é o especialista no processo de doação-transplante. Que legal. E esse tema, ele é tão importante, né? Às vezes, a gente só ouve falar quando tá tendo um transplante muito importante no Brasil, né? Que fala, hoje tá indo um coração para alguém e tudo mais. E quais são os principais mitos, assim, que você vê sobre a doação de órgãos no Brasil? E como é que a pessoa pode ser até para a questão de ser um doador, né? Que acho que é o primordial. Então, os principais mitos que a gente vem tentando romper é o fato das pessoas, às vezes, acharem que o corpo vai ficar decomposto. Então, a gente sabe que tem doações de tecido. Então, osso pode ser doado, córnea, pele. E a população tem essa visão de que o que vai sobrar para enterrar. E não, o corpo ele é devolvido com dignidade à família, né? Quando tem doação de osso, é colocada uma prótese no local. Então, assim, tem toda essa questão de a gente também ofertar esse respeito, tanto ao paciente, né, que partiu, mas doou, quanto à família desse paciente. Outra questão de um mito é a questão da assinatura, né? Como é que eu faço para ser um doador? As pessoas, às vezes, ainda pensam que a carteirinha de identidade ainda está valendo. Se você colocar lá que quer ser doador, ainda acha que aquilo ali ainda é válido. E não. A gente tem hoje a doação consentida. Antes era presumida. Então, presumia-se que se você não colocasse na carteira de identificação, você queria. Se você colocasse, você não queria. Então, criou muito uma polêmica naquela época e todo mundo virou o quê? Não doador. Né? Porque eu vou entrar no hospital, como as pessoas falavam, vão me matar e vão roubar os órgãos. Então, todo mundo colocava não doador. E, devido a isso, mudou a legislação e ela virou consentida. Hoje, para você ser doador, você precisa falar com a sua família que você tem desejo. É um ato simples, é só você conversar com a sua família que você quer, tem desejo de ajudar as pessoas se algo acontecer. Não precisa colocar registrado em nenhum lugar. A gente tem um dispositivo, bem recente agora, que é o AEDO. Ele é um registro digitalizado e também você tem que autenticar em cartório, onde você vai colocar ali seu desejo. Eu quero ser doador. Mas ele ainda não tem força legal para te dar a autonomia de decidir. Mesmo com o AEDO preenchido, autenticar em cartório, a gente vai perguntar à família do paciente se eles autorizam. A gente usa o AEDO para sensibilizar. Olha, ele tinha vontade, mas o que vocês acham sobre isso? Tem um protocolo aí que está tramitando de mudar o Código Civil. E aí, se realmente tiver essa mudança, o AEDO vai ter força. Se a pessoa registrou que ela quer, vai ser feito e só vai ser comunicado à família, não vai ser mais pedido permissão. Entendi. Então, já vai ser essa autorização, isso, né? Esse consentimento. Que legal. E, Miriam, você falou de doação de ossos.
Dá pra doar osso também? Olha como a gente aprende, né? Não sabia, porque a gente só escuta falar isso. Dos órgãos, né? Assim, doar um rim, doar um... Mas quais são... O que a gente pode doar, então? Se você pudesse trazer, assim... Eu acho que deve ser muita coisa, né? Mas se você pudesse trazer, assim, pra gente ter uma noção também, né? Eu acho que esse é um tema, como não é muito falado, a gente só escuta assim, um transplante de coração, um transplante de rim. Mas o que a gente pode doar? Então, a gente tem a diferença ali do doador vivo e tem do doador falecido. Quando a gente fala do doador vivo, a gente só pode doar órgãos duplos ou parcial. Então, você consegue a doação de rim, a gente consegue a doação parcial de fígado. Pulmão em casos excepcionais, total, assim, é bem raro isso, tá? Aí, nesses casos, a gente consegue de órgãos sólidos. Tecido é o quê? Sangue. Então, sangue pra gente é tecido. Você consegue doar sangue para alguém. Então, em relação a paciente vivo, a gente tem sangue e tem medula, que também entra como tecido. Quando a gente fala de paciente falecido, eu tenho paciente que está em morte encefálica, que já tem um diagnóstico declarado, com todos os exames preenchidos, ele está oficialmente declarado óbito, e esse paciente ele consegue doar órgãos sólidos. Então, ele consegue doar coração, pulmão, rins, fígado, pâncreas, intestino também. Então, assim, uma variedade. A gente costuma dizer, né, que um paciente em morte encefálica, ele pode, às vezes, salvar até 8 vidas. E aí, quando a gente fala de tecidos, essa lista aumenta de quantos podem ser ajudados. Porque a gente pode doar os ossos, córnea, a gente pode doar pele, válvulas cardíacas. E isso tudo, por que aumenta a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas? Porque, assim, quando eu falo de um par de globo oculares, a gente consegue ajudar até 4 pessoas. Então, a gente tem hoje em dia transplante de córnea e transplante de esclera, que é a parte branquinha dos nossos olhos. Também tem como hoje os oftalmos, eles utilizam essas partes também nas cirurgias. Então, assim, um paciente consegue alcançar até 4 pessoas, só com um par de córnea. Ossos também, a gente tem 2 bancos de tecido. Então, tem o banco de volta redonda e tem o banco do into. Volta redonda só faz córnea, né? Captação e tratamento de córnea. O into, ele é nosso banco multitecido. Ele faz córnea, pele e ossos. Ele faz a captação e muitas vezes faz o transplante também, porque lá é um hospital ortopédico, né? Então, eles conseguem fazer o transplante lá, eles têm um avanço muito grande. Já teve histórico deles conseguirem colocar um transplante de um tornozelo inteiro, joelho inteiro, né? Usar ossos longos, que geralmente eles fazem a captação, fêmur, e colocar em outra pessoa que às vezes teria a perna amputada, e essa pessoa não tem a perna amputada. A gente sabe que a estética ela influencia muito nessa visão desse paciente. Então, é você ofertar qualidade de vida. Então, quando a gente fala de órgãos, a gente fala em salvar realmente vidas. Né? O paciente renal, ele tem hemodiálise, que é um paliativo até ele conseguir o transplante. Mas alguém que precisa de fígado não tem outra oportunidade. Alguém que precisa de um pulmão, às vezes, não tem. Quem precisa de um coração, às vezes, não tem. Então, órgãos é para salvar realmente vidas. Mas tecidos, ele vem trazendo essa qualidade de vida para essa pessoa. Né? A córnea é alguém que não enxergava, parou de enxergar, que a córnea é esse brilhinho dos nossos olhos. Às vezes as pessoas ficam perguntando no transplante de córnea. Córnea, se você olhar o espelho de pertinho, tem um vidrinho, né? Como se fosse um vidrinho. A córnea é isso. E aí, o vidrinho dessa pessoa ficou arranhado por algum motivo. Então, eles tiram esse vidrinho arranhado e colocam um vidrinho limpo. Ela volta a enxergar. Isso é levar a qualidade de vida. Porque alguém que não consegue enxergar, se ele tiver com as 2 visões, as 2 vistas, né, com complicações, ele para de ter autonomia. Então, essa pessoa, às vezes, não pode trabalhar, não socializa mais, não tem independência própria. Eu falo que a córnea ela é tão importante quanto qualquer outro órgão. Porque a pessoa ela fica limitada. E quando você dá essa chance dela enxergar novamente, ela pode voltar ao mercado de trabalho, ela pode voltar a socializar, a ter projetos para a vida dela. Verdade. Que legal, Miriam. Você tá trazendo isso, são coisas que eu nunca ouvi falar. A gente é da área nós somos da área da saúde. Eu sou fisioterapeuta, ela é psicóloga, mas a gente também é técnica em enfermagem, trabalhamos em um hospital e eu nunca tinha ouvido falar, é uma coisa muito diferente mesmo, muito legal que você tá aqui trazendo isso pra gente, né? E acho que uma coisa muito importante de ser falada é sobre a lista de espera, né? Que muita gente tem essa dúvida, é uma dúvida nossa também. Quais são os critérios, né, para essa lista? Segue critérios só médicos, critérios sociais? Como é que funciona essa questão da prioridade, né? Você pode trazer isso um pouco pra gente também? Sim.
Então, a lista ela é uma lista única, tá? De acordo também com qual órgão essa pessoa precisa. Sim. Então, cada órgão tem uma lista e os tecidos também têm lá a lista. Quando a gente tem um doador, um paciente de morte encefálica, que a família aceitou a doação, a gente faz esse contato com a secretaria, a gente avisa desse caso. E aí, eu sou CIDOT, como eu falei. Eu estou no hospital onde tem o doador, quem vai doar. Mas eu não atuo onde alguém vai receber. A gente não faz esse duplo vínculo. Então, como eu trabalho com a captação, eu não tenho contato, não sei quem vai receber. Então, a gente faz todo o trâmite até fazerem a documentação, vai ter doação, eu mando para a Secretaria de Saúde, eles dão continuidade. Eles lá têm uma listagem. E o que a gente vê de compatibilidade? A altura influencia, peso influencia, tipo sanguíneo influencia. Há quanto tempo esse paciente está na lista influencia. A gravidade, né? Se está internado, como é que está essa complicação influencia. Se ele está apto a entrar numa mesa cirúrgica, influencia, então tem que estar com o risco cirúrgico em dia. Tem que estar com as condições estáveis. Não adianta eu pegar um paciente que já está grave, colocar ele para fazer uma cirurgia, que a gente sabe que ele vai ficar debilitado, vai ter que entrar, vai ficar imunossuprimido. Então, ele tem que aguentar também passar por essa cirurgia. Então, todo esse critério aí é para alguém ser elegível. Passei uma temporada também lá dentro da secretaria, da SET, e eu via um pouco, a gente chama de ranqueamento. Então, eles pegam alguma quantidade de pacientes e vão olhando ali a compatibilidade, dando prioridade realmente a quem está ali seguindo essa listagem, mas tudo isso tem que se encaixar. Porque eu não vou ter uma lista onde a 1, 2 e 3 são O, o 4, 5 são B. É mesclado. Se o meu doador ele é O, somente os O vão entrar no ranking. Para a gente entender. Por isso que às vezes acontece, tem muitos mitos, algumas coisas acontecem no processo, mas a gente realmente tem que ter a compatibilidade. Eu digo assim, eu tenho 60 quilos, sou pequenininha. Às vezes, se você pegar o órgão de alguém grande, não vai caber aqui. Então, você tem que ter essa ideologia que eu tenho que tirar dali, realmente tem que caber aqui, para tudo funcionar da forma correta. Então, todos esses critérios vão influenciar em quem vai ser elegível para garantir ali a cirurgia e o seu transplante, né? Tão sonhado transplante. Sim, entendi. E você estava falando, Miriam, essa questão da família, né? Que hoje em dia você tem que dar o consentimento para a família. E aí a família, ela comunica no hospital que aquele paciente, ele é doador, né? Mas pode acontecer, por exemplo, né? Eu comuniquei para minha família. E aí chega lá na hora, a família não quer, né? Às vezes até por questões emocionais. Como que eu vou dar o órgão ali da minha filha, da minha esposa, né? E isso já acontece com frequência? Chega na hora, a família, não quero dar? Então, a gente tem passado por um período onde a gente tem recebido algumas negativas, sim. Isso tem impactado o transplante do Rio. Por isso, a gente tem uma temática agora de melhorar a comunicação com a sociedade, esclarecimento. E alguns projetos estão sendo feitos. E, realmente, acontecem as negativas. Algumas justificativas são que o paciente não falou, então a família não sabe. Às vezes, entram por questões religiosas. Às vezes, pelo mito, essa questão de como vai ficar o corpo, ter medo de não sobrar corpo para enterrar, tem toda essa questão. E aí eu entro no que eu falo, assim. Quando eu vou acolher uma família, eu acompanho essa família desde o momento que a gente suspeitou que esse paciente está perdendo reflexos de tronco. Então, a gente já começa a acompanhar essa família, juntamente com a psicologia. A gente vai acompanhando a família, explicando o quanto é grave, quais são os caminhos que aquilo vai acontecer. Depois que abre o protocolo oficialmente, a gente vai acompanhando a família, explicando o que vai acontecer em todo o desfecho. E aí, às vezes eu tenho contato com essa família 2 horas. Eu pego uma família que está ali no processo de luto, de dor dela. É uma filha que está perdendo um pai, é uma mãe que está perdendo filho, é um cônjuge que está perdendo seu companheiro. E, às vezes, em 2 horas, eu não consigo esboçar todo esse processo para ela entender o quanto o sim ali é importante. Daí a necessidade da sociedade já ter esse esclarecimento antes de chegar nessa situação. Porque quando eu recebo familiares que já estão mais entendidos, já ouviram falar ou conhecem, é muito mais fácil a gente garantir ali uma assertiva, uma autorização.
Não que a gente venha culpar a sociedade por não saber. Nós, como profissionais de saúde, educadores, nós precisamos falar. Realmente, a gente está vindo com essa pegada esse ano, que a gente precisa falar mais com a sociedade. Né? A sociedade ela tem que buscar conhecimento. A gente sabe que tem hoje em dia aí vários canais onde você pode pesquisar sobre isso, porém, muitos vão ter noticiários falsos. Então, nós que trabalhamos com a verdade, que a gente sabe o que é o certo, a gente precisa também levar esse conhecimento para a população. É verdade. E por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui hoje também, claro, né, Carol? com certeza. De levar informação de qualidade para vocês. Então, já começa a compartilhar esse episódio, porque é uma temática muito importante que a gente não pensa, né? Verdade. E como é que é também a questão da expectativa daquele que está aguardando, né? Receber essa doação? O que você vê, assim, do outro lado, os principais medos dessa pessoa que está aguardando? Até mitos também de achar que... Eu acho que um dos mitos principais era esse, que até eu não sabia, que, tipo assim, que tinha que ter essa compatibilidade até mesmo da altura e do peso. Para mim era mais a questão do fator RH. Tem que dar o match. É, isso. Dar o match. Como é para essa pessoa que está ali aguardando receber também? Uma outra dúvida que eu fiquei na questão, por exemplo, da gravidade. Eu posso estar falando uma besteira aqui, você me corrige. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um transplante de coração. Aí vamos dizer que é uma pessoa que... Tem uma pessoa que chegou agora, tipo, tá muito grave, precisa de um transplante para agora. E tem alguma que tá na fila, que pode esperar mais um pouquinho. A prioridade vai ser para essa que chegou agora, sempre emergencial, né? O quanto que está o agravamento do quadro daquele paciente. Sim, então, isso vai ser levado em condições. Se eu tenho alguém que pode aguardar, botar 3 meses. Eu tenho alguém que precisa para ontem. Vai ser o para ontem, claro. Ele precisa para ontem. Porque até 3 meses pode ser que alcance outros. Mas esse aqui, ele só tem essa oportunidade. Tem que ser agora. Então, isso também é esse critério. E ele tem que estar apto a fazer a cirurgia, a receber esse transplante. Então, tudo isso é visto. Não é só porque ele precisa, mas eles vão avaliar se ele está apto a fazer a cirurgia. Então, isso tudo também vai entrar nesses critérios aí. E esse processo, você falou que está ali do lado sempre da pessoa que está ali no processo, né, de morte cefálica, enfim, tudo mais. Mas esse processo para a pessoa que precisa receber rápido, através da a secretaria quem fica no meio, né, fazendo essa intermediação. É quem controla, a gente tem. Mas esse processo, ele demora muito, é rápido? Como seria esse processo de intermediação? Então, a Central Estadual de Transplante, que hoje em dia a gente chama de RJ Transplante, ele coordena toda a parte de gestão, tanto quando a gente fala de captação, quanto quando a gente fala de transplante, porque eles gerenciam as duas partes. Eu sou CIDOT do Hospital Albert Schweitzer. Então, assim, o paciente vai estar lá, o paciente é da unidade. Mas a partir do momento que eu notifico a secretaria que esse paciente existe, que há um paciente com suspeita de morte cefálica, ele não é mais só do Albert. Agora, ele também é da secretaria e ele ganha um código, que a gente chama de RGCT. Todo paciente que eu notifico, ele ganha um código. E a gente nem usa assim, o nome do paciente, a gente usa o código dele. Até por essa questão de nomes, as pessoas têm nomes iguais. Então, eu notifiquei esse paciente, se tiver tudo certinho na documentação, ele já ganhou um código. E a gente sempre fala, caso, o número do paciente. E aí, a partir do momento que eu notifiquei, ele agora também é da secretaria. Depois de todo o processo, o paciente foi declarado óbito, a família aceitou a autorização. A secretaria já começa a movimentar para quem vai receber. Voltando para o lado do transplante, eu tenho um paciente que está cometido de função renal. Dele não está mais funcionando, ele está tendo que ficar em HD contínua e ele precisa de um rim, não tem outra alternativa para ele. O médico dele vai encaminhar ele e colocar ele nessa listagem. Então, os médicos que fazem essa inserção. Tá? Os médicos que acompanham, que eles fazem essa inserção. Nesse caso do rim, né? Isso. Não, de todos os órgãos. Sim. Os médicos especialistas dos ambulatórios, dos hospitais especializados, eles que incluem o paciente na listagem. A secretaria só coordena. Não é a secretaria que coloca o paciente na lista. Entendi. Então, eu estou com um agravo na minha córnea, preciso de um transplante de córnea. O oftalmo tem que me colocar nessa lista de espera. Se for cardíaco, o cardiologista ele tem que me incluir nessa lista de espera. Tem todo um processo, uma documentação que esse médico ele tem que entregar, ele tem que fazer até para dizer que aquele paciente realmente necessita de transplante, não tem outra alternativa. Então, os médicos especialistas, eles que fazem essa inserção na listagem. A secretaria ela fica intermediando ambas as partes, mas eu notifico o doador
E os médicos lá, eles que fazem essa inserção e também a elegibilidade também desse paciente. Legal. E Miriam, vou puxar agora uma sardinha para o meu lado da psicologia, mas eu confesso que eu nunca atuei na área hospitalar, né? E dentro da área hospitalar tem uma diferença ali, uma demanda também muito única, e eu acredito, né, que dentro dessa perspectiva de doação de órgãos também deva existir uma demanda muito única com relação aos aspectos emocionais. E aí, como que vocês lidam com o luto desses familiares? Né? Tem algum tipo de acompanhamento, de apoio? E eu achei muito interessante porque você trouxe assim... às vezes a família está nesse processo de luto, perdeu alguém, e aí chega na hora e às vezes nem quer assinar como a pessoa ser o doador, porque emocionalmente não está preparada. Como é esse processo? Tem uma equipe multidisciplinar, tem uma equipe de psicólogos que fazem essa comunicação, né, difícil junto com vocês? Quem é que faz essa comunicação? É o médico, a enfermeira, é o psicólogo? E como é esse amparo para essa família? Então, assim, para eu hoje ser especialista no processo de doação de transplante, eu tive que fazer alguns cursos, algumas especializações dentro da secretaria, pelo RJ Transplante. Um desses cursos a gente chama que é o Comunicação em Situações Críticas. Então, a gente é preparado para lidar com a família que está recebendo ali uma... Isso você não utiliza só para notificar a morte cefálica. Isso é para você que trabalha junto a unidades onde você vai dar notícias difíceis. Então, quem trabalha em CTI, emergência, todo momento também, que a alta hospitalar é favorável dentro do hospital, a gente gosta muito, mas a gente sabe que a morte também faz parte dentro da unidade hospitalar. Sim. Então, esse é um curso que é para você preparar o profissional para ele saber lidar com essas situações. Porque as famílias elas vão reagir, gente, de formas diferentes. Não tem esse negócio que a família vai ser igual. Não é. Cada um tem um jeito, a gente às vezes se surpreende da forma que as pessoas aceitam a informação. Então, às vezes, elas não vão aceitar bem e outras elas aceitam muito bem. A gente até fica, às vezes, realmente, nossa, aceitou, tem um pensamento bom, não precisou ficar, muitas vezes, ali prendendo a família, né? A família já vem preparada e, muitas vezes, quando a gente fala que abre o protocolo, a família já chega em casa e já começa a pesquisar. Uhum. Alguém já começa... Quando eles chegam no outro dia, eles já têm um monte de pergunta para fazer para a gente. Então, esse esclarecimento... ele vai gerando confiança. A gente precisa gerar confiança nessa família. Ela precisa entender que a gente está ali para somar, realmente para acolher. A gente não fala de doação enquanto não tem um óbito declarado. Isso é uma parte ética e a gente preconiza muito isso dentro das unidades. Eu não posso falar para nenhum familiar sobre doação se eu ainda não sei se o familiar dele está realmente em morte cefálica. Então, primeiro a gente acompanha dando realmente suporte emocional. É alguém que está ali algumas horas de receber uma notícia que o seu familiar morreu. Então, eu não trabalho sozinha. Eu trabalho, na minha unidade, a gente trabalha em forma multi. Então, a psicologia está sempre comigo. Eu aqui, a psicologia do lado. A gente está sempre juntinhos. Sim. E o médico também, porque eu gosto de ceder esse espaço da comunicação do óbito nessas situações para a equipe médica. Por mais que a gente tenha respaldo da gente comunicar a família, eu prefiro ter a equipe médica junto comigo, né, para a família também ver que todo mundo ali está disposto a se sensibilizar e dar o apoio que eles precisarem ali naquele momento. Então, eu trabalho com uma equipe multi. Então, a psicologia ela é muito importante para mim. Porque, por mais que eu tenha feito esse curso, que eu me prepare emocionalmente também para lidar com essas famílias, vocês, psicólogos, vocês estão muito mais preparados, né? Foram muitos anos estudando. Então, eu gosto desse apoio porque eu tenho ali o conceito técnico, a parte técnica de esclarecer, e sempre tem a psicóloga que está ali dando a mão para alguém, dando um abraço e passando mensagens de carinho também ali naquele apoio. Então, a equipe multi ela é essencial na comunicação do óbito e na abordagem para a doação. E você até falou que você se prepara também, né? Como é para você esse processo também? Eu acredito que hoje você, como você falou, você fez curso e se preparou, mas acho que deve ter situações assim que te pegam também, assim, sim, muito claro, forte no lado emocional.
Como você faz esse preparo? Como até os profissionais que trabalham com isso, eu acredito que tenham enfermeiras também, que você está sendo um exemplo aqui, que estejam ouvindo aqui o nosso podcast, que temos muitas mulheres que nos ouvem de diversas profissões, que talvez já tenham tido o desejo de trabalhar nessa área. Então, como você aconselharia, né, os profissionais da saúde que estão assim, nesse meio hospitalar a se prepararem também emocionalmente, né? Além de tecnicamente? Eu digo que assim, sempre quando eu vou acompanhar alguém, eu me coloco no lugar do outro. Sim. Eu preciso ter essa sensibilidade. Eu não posso ter pressa de ganhar um sim para doação sem eu respeitar o luto dessa família. Eu preciso primeiro entender, essa família está sofrendo, eu preciso acolher. Primeiro, qualquer coisa é eu dar apoio. Porque a doação é uma consequência. A minha função ali, dentro da minha unidade, é a gente dar diagnóstico ao paciente. O paciente ele tem direito de um diagnóstico. Então, a morte cefálica, muitas pessoas pensam que é só para doação. Não. É direito do paciente. Ele precisa ter um diagnóstico se ele está numa unidade hospitalar. Então, inicialmente, o meu pensamento é acolher essa família, esse familiar que está ali recebendo uma notícia ruim. Que a gente quer chegar, às vezes, no hospital, a pessoa quer receber uma notícia boa. Claro. E ela chega no hospital e alguém fala que estão suspeitando que o familiar dela está morto, que o cérebro dele já não tem mais funções. Então, a minha preparação é realmente chegar com essa abordagem de acolhimento, de estar ali disposta a dar esclarecimentos e apoiar, né? Às vezes, a gente tem essa questão que a gente fica um pouco, eu digo, né? A gente fica um pouco frio, a gente trabalha no hospital. Mas esse processo sensibiliza a gente. Sim, então, claro. Eu digo, já chorei, acolhendo família. Recentemente, as coisas são tão assim que, recentemente, um familiar, a gente comunicando, falando a situação, que abriu um protocolo para o filho dela. E ela, no final de tudo, ela falou, posso fazer uma oração por você? E aí, é você conseguir ter essa sensibilidade. Sim. Eu falei, claro, você pode orar por mim. E até eu me peguei assim, eu falei, gente, eu tô trazendo uma notícia ruim. E ela tá dando o que ela tem de bom. É isso que eu acho que foi a forma dela de agradecer, né? A gente dá aquilo que a gente tem. O teu apoio, né? Agradecer o teu apoio. Então, eu tenho que entrar ali em contato com essa família dando o que eu tenho. Que é carinho, é atenção, é amor. Mesmo, eu não vou falar que eu vou sentir como ela. Claro. Falo, não vou, porque é o familiar dela. Sim. Mas eu ter essa sensibilidade. Saber o momento que eu posso falar, o momento que é para eu ficar calada, o momento que é para eu somente ouvir. Porque a vida eles só querem ouvir, eles querem gritar, eles querem falar. E a gente saber respeitar, não é nada pessoal, é o sentimento dela. E isso a gente precisa ter essa preparação de você entender que não é nada pessoal, não é nada com você. A família só está esboçando o sentimento ali. E tem que ter muito autoconhecimento para poder passar por isso, né? Porque se a gente não se conhece, a gente acaba levando isso para o pessoal, como você falou. Né? Então, tá me ferindo, mas não é sobre a gente, né? É sobre a dor daquela outra pessoa. Né? E como é importante a gente conseguir olhar para isso, principalmente dentro dessas situações onde a gente lida com luto, com dor, com sofrimento. Né? O quanto que, às vezes, a gente acha que só o olhar de empatia é o suficiente, mas a gente precisa se conhecer para a gente conseguir lidar com tudo isso, né? E principalmente dessa área. Eu sou apaixonadíssima pela enfermagem, né? Apesar de hoje a gente não atuar mais. Não atuamos mais. Na enfermagem, mas eu acho que a enfermagem ela é o coração, né? do hospital. Então, como o trabalho de vocês é importante e desmembra para muito desses olhares, né? Do quanto que vocês têm que se treinar também essa habilidade de não ser um profissional também só técnico, mas humano, né? E isso. Aí, quando a gente consegue ter isso, a gente consegue ter esse olhar de empatia e também olhar pra gente. Deixa eu fazer uma análise, né? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso desenvolver para conseguir servir melhor o meu próximo? E aí, dentro disso, Miriam, a gente puxou uma sardinha para psicologia aqui, mas eu vou ser parceira da minha amiga Carol, fisioterapeuta. E eu mesma já vou puxar uma sardinha aqui para o lado dela também, da fisioterapia, que eu acredito que tenha um papel também muito importante dentro dessa questão da captação de órgãos, né? Sim, às vezes de ter algum tipo de reabilitação desse paciente. De uma forma breve, assim, como que você pode trazer esse olhar também da fisioterapia, até a Carol, se quiser agregar, por mais que não seja a área dela, hospitalar também, né? Mas como que vocês enxergam essa dinâmica? Eu digo que lá na minha unidade, né? Eu sou responsável pela educação continuada lá. E eu sempre falo que o paciente não é meu.
O paciente não é do médico, o paciente é nosso. É da unidade. Então, a gente trabalha em equipe. Eu digo, né? Eu sozinha não consigo fazer nada. Eu preciso de apoio, de braços para estarem comigo. Então, todos os profissionais, eles fazem parte do processo, são importantes. Levanta essa pauta, todos vocês são importantes. O técnico de enfermagem que está lá fazendo os cuidados imediatos ao paciente, o enfermeiro que está dando ali, delegando as funções, e entrando nas prioridades, o fisioterapeuta, porque esse paciente está em ventilação mecânica. Então, alguém tem que acompanhar, por quê? O protocolo, ele não é... Às vezes ele vai rápido, às vezes ele não vai, depende. Então, nenhum protocolo também é igual ao outro. Nenhum paciente reage igual ao outro. Então, vai ter protocolos que eu consigo abrir e terminar todos os exames, são 4 exames legais, né? Aqui no Brasil, que a gente utiliza, em um dia. Tem outros que demoram 3. Então, eu preciso manter esse paciente estável até eu conseguir ter um diagnóstico. Não adianta só encontrar o paciente, ter uma equipe ótima na detecção, mas que não consegue manter. Então, a fisioterapia, ela entra, porque o paciente está em ventilação mecânica. Ela tem que acompanhar se esse paciente está fazendo as inspirações, as discussões corretas. Também tem o apoio da fisioterapia quando a gente faz um teste, que a gente chama de teste de apneia, onde a gente desconecta o paciente do ventilador mecânico e a gente deixa ele em apneia realmente, para ver se ele incentivar o centro respiratório dele, para ver se ele consegue puxar o ar. Dá um sinal que ainda está funcionando. Então, ele fica por um tempo fora do ventilador e a gente avalia esse paciente. Então, a fisioterapia está perto da gente. A gente tem coleta de gás, avaliação da gasometria, isso tudo vai influenciar. Então, assim, não é só o médico. A gente tem esse apoio também da fisioterapia nessa manutenção do potencial doador, desse paciente que já está dentro do protocolo de morte cefálica. E eu creio que na parte do transplante também, esse paciente, alguns, eles têm que entrar em ventilação mecânica para receber a cirurgia, eles precisam ser estubados em tempo prévio. Então, a fisioterapia entra nessa parte aí também do pós-transplantes, tá? Nesse acompanhamento e na reabilitação. Então, tem todo esse olhar. Os profissionais, eles atuam, eles transitam tanto de um lado, onde está o doador, tanto de quanto está ali o receptor. Sim. E acho que a tua fala, ela traz a importância desse trabalho multi, né? Sim. Acho que dentro do hospital e até fora do hospital, nós como profissionais da saúde, a gente precisa entender que a gente trabalhar em conjunto funciona muito melhor, cada um na sua função, cada um ali no seu direcionamento. Quem vai ser beneficiado nisso tudo é o paciente, né? Que é a nossa grande intenção. E acho que o teu conhecimento aqui pra gente, por mais que a gente não seja da área, mas traz esse norte da educação, né? Eu acho que esse trabalho que você está fazendo, que você falou que a secretaria também está com essa intenção, né? Da educação, acho que a causa do nosso podcast é essa, na verdade, né? Trazer educação em vários assuntos. Acho que esse assunto é, assim, primordial. Às vezes, a gente só entende a importância quando está na situação, às vezes, né? Tipo, aconteceu com algum familiar ou algo com a gente mesmo. Aí a gente percebe a importância, mas perceber antes disso é interessante, para quando talvez isso aconteça com alguém próximo da gente, a gente já saiba, não seja igual você falou, né? Que a gente tem a informação, aí vai para casa, pesquisa, já vê um monte de besteira, aí já tapa a mente, né? Vê um monte de fake news, aí fecha a mente para aquilo e não quer mais fazer. Então, acho que você trazer isso pra gente aqui é muito importante. Acho que até inspira outros profissionais da saúde que desejam também estar na sua área, né? Então, a gente já quer te agradecer muito pela tua vinda aqui, ter se disposto, né, a falar desse assunto, que é um assunto, acho que difícil de ser falado, mas é o que você falou. Assim como a gente deseja que alguém próximo, a gente saia com vida do hospital, também pode não acontecer. É a lei da vida, né? A gente não sabe o que fazer, então você trazer esse conhecimento é importante. E nessa pegada, a gente está numa campanha para a córnea. Eu acho importante falar sobre isso aqui. Claro. Além de eu ser especialista no processo de ação transplante, eu também sou enucleadora oficialmente do Rio. Então, eu sou habilitada a fazer cirurgia de remoção de globo ocular. Que legal! Eu já faço isso. Que legal! A gente está com um projeto aí onde a gente tem enfermeiros que vão trabalhar nessa pegada, só enucleando, aqui para o Rio de Janeiro. Que legal! Faço parte desse projeto aí com eles. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. Como você falou, eu sabia dos órgãos, eu não sabia dos tecidos. E todos são importantes. E quando a gente fala de córnea, a córnea, ela não precisa necessariamente ser um paciente de morte cefálica. Eu só preciso de um óbito que tenha acontecido dentro da unidade. Então, às vezes, esse paciente, a gente pensa assim no Rio de Janeiro, nosso estado é um pouco violento, né?
É um pouco violento. Só um O nosso pouquinho. estado é um pouco violento. A gente tem um índice de óbitos muito grande. A todo momento você vê noticiários, alguém morreu. E a gente para analisar os dados do ano passado, nesse estado pouco violento, só conseguiram fazer 611 transplantes. É um número muito baixo. Porque se a gente olhar, a gente tem mais de 4 mil na fila, na lista de espera. Mais de 4 mil pessoas. E não precisa ter uma declaração de morte cefálica igual o coração, o pulmão precisa. Só precisa de um óbito que acontece dentro da unidade. Então, a gente chama esse de coração parado. A gente só precisa ter um coração parado dentro da unidade. E há uma análise de como que não consegue. Porque o nosso problema não é não ter óbitos. A gente tem óbitos no estado do Rio. Mas o que acontece é que a gente não consegue trazer essas córneas, alcançar essas famílias e ajudar essas 4 mil pessoas que estão na lista. Então, a gente está com essa pegada aí também de falar sobre a importância da córnea, que gera qualidade de vida para as pessoas. A gente tem matéria-prima, vamos botar assim, tem muitos óbitos no Rio de Janeiro, só que a gente está tentando fazer até essa questão de educação, que é para as pessoas conhecerem, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que pode doar córnea. Ah, mas vai ficar sem olho? Não. É colocada uma prótese por dentro, ninguém nem vai nem saber que aquele paciente ali, aquele corpo, foi doador de córnea, porque a gente coloca a prótese. Então, fica com o olho fechado. A gente veda, cola as pálpebras e ninguém sabe. Só vai saber se a família falar. Então, hoje, esse ano, né, teve esse olhar que a gente precisa se movimentar. Não tem condições de ter mais de 4 mil pessoas esperando córneas num estado onde a gente tem um número elevado de óbito. Então, é a gente fazer esse link, levar educação para a sociedade, capacitar mais profissionais para o processo e a gente vai conseguir reduzir, né, e gerar mais qualidade de vida para uma parcial. Digo que a gente não vai conseguir zerar a fila, a lista, mas a gente vai conseguir ali alcançar o máximo se a gente conseguir implementar isso. Então, esse projeto está vindo. Daqui a pouco vai ser lançado aí, vocês estão sabendo em primeira mão aqui. Olha, a gente integra, que essa é muito A gente chique, é muito né? primeira mão. A gente já está implementando já, creio que até julho já esteja já nas ruas os enfermeiros, eu também. Eu gosto de fazer esse trabalho. E empodera, puxando sardinha agora para mim, né? Claro. A parte dos enfermeiros também. Às vezes as pessoas podem achar que o enfermeiro pode fazer isso. Sim, o enfermeiro pode, não só o enfermeiro. Um psicólogo, um fisioterapeuta que for habilitado, ele pode estar fazendo esse processo, essa cirurgia de remoção de globo ocular. E, mas a gente precisa de centro cirúrgico? Não, gente, a gente faz isso dentro do morgue. Antigo necrotério, né, que as pessoas falam. A gente não precisa de muita coisa. Então, para vocês entenderem como é simples alcançar a córnea. Só que precisa reestruturar esse processo aqui dentro do Rio e a gente está trabalhando para que isso aconteça. Que lindo. Olha, já vou conectar a Renata com ela. É verdade. Né? Você vai amar. Uma enfermeira também maravilhosa e com certeza eu acredito que vai te ajudar pra aí levar dentro pra faculdade, desse, né, o assunto. dentro desse processo. Ela é coordenadora de curso de graduação, então acho que é super interessante você falar isso para os futuros enfermeiros também. Sim, né? porque... Então já vamos fazer a ponte aí junto com a Renata. A gente tem um projeto, são vários projetos. Então, o Doe Mais Vida, a gente leva essa temática para lugares esporádicos. Então, a gente estava lá sábado no vôlei. Então, todos os jogos do Brasil vai ter equipe lá fazendo esse processo de conscientização, enquanto o pessoal está entrando, dando um panfleto, conversando com as pessoas. Levam em igreja, associação de moradores, não tem um lugar específico. Você pode levar a temática onde você quiser. A gente tem um grupo de multiplicadores. Legal. E a gente está iniciando aí um projetinho Educar para Doar, que é em cima da Lei Tatiane, que é a lei que foi incentivada em cima de uma paciente que ela não conseguiu o transplante, ela veio a falecer. Então, isso virou lei, foi sancionada agora em 2023, no final do ano de 2023. E ela vem com essa conscientização para unidades de ensino. Então, já faço parceria com algumas universidades, algumas faculdades. Já comecei a levar essa temática e eles gostaram muito. A gente teve Semana da Enfermagem, né? Maio foi bem agitado. Fui parar até lá em Maricá. Caraca! E a gente levou essa temática aí para os alunos, que são os futuros profissionais. Eu digo que, além de serem futuros profissionais, eles são cidadãos. Verdade. E esse tema não é só para profissional de saúde. Não. As pessoas têm que entender que esse tema é sociedade. Verdade. É cidadania. Você falar sobre morte cefálica, sobre doação de órgãos, é falar também temas voltados para a cidadania. Verdade.
Maravilhoso. Gente. Integra Cast sendo Maravilhoso. pioneiro aí. Que legal em primeira mesmo, mão. assim, trazer E isso aqui. trazendo novidades pra vocês, trazendo uma temática super relevante, super importante. Então, Miriam, a gente queria muito te agradecer, né? E pra materializar esse momento, a gente quer te entregar um presente pra você lembrar da gente. Pra você né? lembrar da gente em casa. Pra você, com tanto trabalho, acredito que deve tomar muito café. O pessoal da enfermagem gosta de café, que eu Eu sei. falo que eu sou meio Nutella, né? Ah, não. A eu mentira sou que do você não toma café. Nescau. Então já dá pra tomar um Nescauzinho também na caneca. Senão o pessoal vai vir e vai falar, ela nem toma café. O Nescau, pode ser o Nescau. Pra você tomar seu Nescau. Então... Amei, gente. Vou levar lá pro meu trabalho. Isso aí, já fala da gente lá. A gente gostou muito de tudo que você Ai, trouxe. eu Eu acho que a gente também amei. aprendeu demais, né? E a nossa intenção é ser multiplicadores dessas informações também, né? Isso. Então, que mais pessoas possam entender. Então, gente, já curte, comenta, compartilha. Segue a Miriam lá no Instagram. Vamos deixar aqui embaixo. Vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E muito obrigada, Miriam. Ai, gente, eu Obrigada. agradeço também vocês essa oportunidade. Foi muito bom aqui compartilhar. E eu gosto de falar sobre isso. Mas que eu tenho o meu outro lado, né? Totalmente diferente, que eu trabalho com estética também, né? Parceria. Que legal. Mas eu gosto de falar sobre esse processo. Eu trabalho, realmente, você tem que gostar de É verdade. trabalhar. Eu digo que eu trabalho com óbitos, com dor, com luto. Então, você tem que gostar do que você faz. Pra você também não sobrecarregar problemas. Todo mundo tem, mas eu não posso jogar meus problemas em cima da família, em cima do paciente. Então, a gente tem que gostar realmente disso e ter essa visão. Eu tô aqui para servir, como já foi falado aqui, ao outro, com a minha profissão. A minha Isso aí. profissão ela tem que ter um propósito. E não importa em qual área você trabalha, você tem que ter um propósito. Você não faz uma profissão do nada. Do nada. Né? Tudo, eu digo que Deus ele tem um propósito em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, a nossa missão aqui na Terra é realmente servir o outro com aquilo que a gente tem. Nossa profissão, com a nossa vida, nossa família, com tudo, né? Verdade. Obrigada. Ai, gente, gente, compartilha obrigada. muito esse episódio, que ficou muito bom mesmo. E se inscreve no canal para receber aqui os novos episódios. E é isso. Obrigada. Tá, gente. Oi?